Excelente, meus amigos. Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Criminologia para delegado de polícia, carreiras policiais, enfim. Você também que está na faculdade, muitos alunos, né, das faculdades me mandando mensagem. Os materiais, gente, eles são mandados por e-mail, tá? Então você, quando entra aqui na aula, você cadastra o seu e-mail, quando você assiste essa aula pelo site. E aí você recebe o material pelo e-mail. Se você não recebeu, com certeza foi para o spam ou você não digitou o e-mail correto, tem que ver o que aconteceu aí. Porque é um sistema automático, ele vai mandar para você. Muitas vezes vai para a lixeira, vai para o spam, aí você tem que ir lá, dar uma olhada, habilitar e autorizar os meus e-mails, tá bom? Na primeira aula, nós vimos aquela parte introdutória da criminologia e vimos também aquela luta de escolas que ocorreu entre a escola clássica e a escola positiva. Lembrando que a escola clássica é aquela que lutou contra um sistema que era muito brutal, um sistema processual baseado na Inquisição, na tortura, e trouxe o pensamento clássico, né, o pensamento iluminista, para a seara criminológica, penal e tudo mais. E já na escola positiva, você tem a aplicação, a introdução no estudo dessa temática das técnicas positivistas, ou seja, das técnicas científicas. Muito importante também nessa evolução do estudo que nós estamos fazendo. Em relação, eu até tinha feito um mnemônico, né, para a escola clássica, o CBF, você vai ver na última aula, CBF, né? E existe um mnemônico também para a escola positiva. Lembra que na escola clássica você é solteiro, né? Você é solteiro, então você tem o livre arbítrio. Né? Na escola clássica, você é solteiro. Então você tem o livre-arbítrio para assistir o futebol com seus amigos. Futebol vai te lembrar CBF, Carrara, Beccaria e Feuerbach. Então você tem os três principais nomes e a característica principal do classicismo aí, da escola clássica, é o livre-arbítrio, né? Aquela ideia de que o crime é uma decisão pessoal e a pena tem que justamente frear essa decisão. A pessoa tem que falar, poxa, se eu praticar o crime não vai ser algo tão bom. Lembra da ideia do utilitarismo? É bom que você revise esse ponto, ele sempre cai em prova. Já na escola positiva, você tem a aplicação da ciência, como eu disse aqui, não é? E qual é a ideia principal lá? O não livre-arbítrio. As pessoas são determinadas, existe uma determinação biológica ou social. Nós vimos, né? Lombroso acreditava no criminoso nato, aquele que já nasce com algumas características atávicas, ou seja, com alguns elementos da nossa evolução desde os símios, né? Então ele acreditava nesse determinismo em alguns criminosos, não em todos, né? Isso não era a única explicação para o crime. E aí nós lembramos que é Lombroso, Ferri e Garófalo, né? São os três que são apresentados nessa situação. Lembrando então que na escola clássica você era solteiro, depois você se casa. Quando você se casa, ferrou. Por quê? Porque você não tem livre-arbítrio. Agora você é determinado a fazer as coisas. Alguém vai determinar, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo, arruma isso, arruma aquilo, leva a menina na escola, não sei o quê, né? Então, no positivismo, você tem o determinismo e o não livre-arbítrio, né? E aí você tem que passar no concurso. Você casou, tem que passar no concurso, tem que ter dinheiro, e aí você precisa melhorar. Aí você se matricula no cursinho. Antigamente eu falava, você se matriculava no LFG, esse cursinho, né? LFG. Então, LFG, Lombroso, Ferri e Garófalo. LFG. Pronto, você não se esquece mais. Esse é o mnemônico do positivismo, beleza? Então é isso, lembrando, fazendo esse rápido apanhado aqui dessas duas escolas. Muito bem, o que acontece, gente? O estudo da criminologia, ele pega um navio, né, um avião, na época já existia, e lá no início do século XX, e cruza o continente, cruza o Oceano Atlântico e chega às Américas. E aí todo o estudo da criminologia a partir de então é centrado na criminologia norte-americana. Toda a criminologia que nós estudamos e que cai na sua prova sai da Europa, esqueça aquela criminologia que é estudada na Europa. Agora o que interessa é essa criminologia que é estudada aqui no continente americano, tá bom? Mais especificamente no continente norte-americano. Então as influências agora todas são do continente americano. E aí nós começamos a estudar uma outra ideia da perspectiva do crime, da criminologia.
tá? Uma criminologia americana, uma criminologia sociológica que tem a ver com a formação da sociedade americana e é isso que nós vamos estudar agora, beleza? Legal. Olha só, gente, então a gente está falando das teorias sociológicas ou teoria macro-sociológicas, ok? Bom, o que está envolvido nisso aí? Vamos fazer uma digressão histórica rapidinho aqui. Então nós estamos falando aqui, né? Estamos falando aqui do século XX, início do século XX, tá, meus amigos? Só para vocês se situarem aí no tempo. A gente está falando de algo que é estudado lá nos Estados Unidos da América, em um período no início do século XX, em que você tem um forte êxodo rural, ou seja, as pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade, as cidades americanas estão se desenvolvendo e todo mundo quer morar na cidade, as pessoas não querem morar no campo, não vale mais a pena morar no campo, e você tem um período de forte imigração, né? Essa imigração ela surge ali no início do século XX porque os Estados Unidos começam a ter um tipo de sociedade que é interessante para muitas pessoas, de desenvolvimento humano, desenvolvimento educacional, enfim, de algumas proteções de direito que eles já estavam bem na frente nessa época aí. Então, você tem essas duas situações, um forte êxodo rural, principalmente negros americanos vindo para a cidade, né? Você tem ali a imigração forte de pessoas, principalmente nessa época, de língua inglesa ainda, né? Você tem os irlandeses, você já começa a ter uma chegada dos italianos também nessa época, muitos europeus, então, vindo ali. Isso vai aumentar bastante depois das guerras, mas no início do século XX isso já acontecia, tá bom? Então, você tem essa ideia, só para você se situar. Então, todo o estudo da criminologia parte dessa ideia, pô, as cidades começam a inchar, imagina, né? Você começa a ter problemas nas cidades, você começa a ter crimes nas cidades, e aí todo o estudo da criminologia dessa época se baseia justamente nessas dificuldades que surgiram nas grandes cidades americanas dessa época. Então a gente está falando do século XX, Estados Unidos, e essa mudança repentina que tem. Muito bem. Então, é interessante, então, que quem estuda o crime agora, quem estuda o crime, quem é que estuda o crime agora? Bom, vocês vão se lembrar que quem estudava o crime lá na escola clássica eram os pensadores, os filósofos, os juristas, não é isso? Lá na escola clássica, iluminismo, né? Lá na escola positiva, quem estudava? Principalmente os médicos, né? Que o Lombroso era médico. Também você tem políticos, né? E você também juristas, né? Garofalo e Ferri. Mas você tem o principal era o médico. Então quem estudava o crime principal era o médico. E agora, quem estuda o crime? Quem estuda o crime agora, gente, são os sociólogos. Sociólogos. Então, o crime é um problema agora a ser resolvido pela sociologia. Quem estuda o crime agora são os sociólogos. Por isso que elas são teorias sociológicas. E esses caras, então, passam a entender que o crime, olha só que interessante, eles estudam, no caso, né? Eles estudam o desvio. O desvio. Presta atenção aqui, eu vou retomando algumas coisas para que vocês se lembrem do que eu falei nas aulas passadas. Eu vou retomando. Vocês vão se lembrar que lá na escola clássica se estudava o crime em si, o delito, né? Se estudava principalmente o delito no que diz respeito às suas consequências, humanização das penas e tudo mais. Lá na escola positiva se estudava o criminoso, tanto que Lombroso, o livro dele é O Homem Criminoso. Lá nas teorias sociológicas, lá nos Estados Unidos, quando a gente cruza o oceano, os sociólogos passam a estudar o desvio. Lúcio, qual é a diferença entre estudar o desvio e estudar o delito? São coisas diferentes? Bom, vamos entender. Lúcio, o desvio, por que agora você não vai falar mais delito nem crime? Você vai passar a falar
desvio. E a partir de agora, toda vez que eu falar desvio, você tem que entender que eu estou falando em crime, em delito, em todo tipo de situação criminosa, mas que estou abordando isso no sentido sociológico, no sentido amplo. O desvio, por quê? Porque existem regras na sociedade, regras que são impostas ou são colocadas por aquela sociedade e que aquelas pessoas que são consideradas, entre aspas, criminosas, elas se desviam daquelas normas. Então, por isso que se passa a tratar, chamar o crime, os sociólogos chamam o crime de desvio. Desvio, é uma forma eufemística. E aí ele estuprou e matou, e aí o que ele cometeu? Um desvio. Parece que está falando, ele cometeu um deslize, né? Mas assim, é a forma como eles abordam, e todas as vezes que vocês virem, lerem esse termo desvio, entendam que eles estão querendo dizer o crime mesmo, contravenções penais, ou seja, qualquer tipo de desvio com caráter criminal. Então, esse enfoque aqui, a gente chama de enfoque sociológico. Enfoque sociológico. Enfoque sociológico. Aí você tem, né? Pô, aquelas situações nas cidades americanas, você tem aquelas aquelas periferias se formando, né? Você tem uma situação aí, só um minutinho que saiu aqui do meu slide, fui para outra aula. Você tem aí essa situação e uma problemática nova surge. Então, com uma nova problemática, você precisa de, como diria o Dada Maravilha, para cada problemática você precisa de uma solucionática. Então, eles arrumaram a solucionática aí, que foi uma abordagem mais sociológica do crime, tá? Não uma abordagem filosófica, como era lá na escola clássica, não uma ideia antropológica, mas uma ideia sociológica. O que significa isso? Gente, olha só, eu não quero que isso fique chato, mas eu preciso passar por isso. E eu sei que a maioria dos cursos vocês não vão aprender assim. Eu sei que vocês talvez não tiveram a oportunidade de aprender assim na faculdade, mas isso vai te ajudar muito a entender muita coisa, não só de direito penal, mas também de processo penal, de criminologia, de tudo, tá? Vai melhorar a sua formação, o seu entendimento do mundo como um todo. Estudar isso aqui vai ser bom só por estudar. Mesmo que nem tudo que eu fale aqui caia em concurso. É claro que o que for cair, o que é importante, eu vou pontuar para vocês. Mas eu preciso entregar uma aula interessante, uma aula rica. E eu preciso te contextualizar. Senão fica uma aula, isso é isso, aquilo é aquilo, não sei o quê. Fica uma aula quadrada. Eu preciso realmente te entregar algo que vai te enriquecer, né? Então, presta atenção. O que você tem que entender é que essa sociologia que nasce lá no século XX, é uma sociologia chamada sociologia funcionalista. Ou funcionalista positivista, ou funcional positiva. Mas eu quero que você entenda que é uma sociologia funcionalista. Olha como isso é simples. Quando a gente fala que é uma sociologia funcionalista, se você entender isso aqui, você vai entender muita coisa do que os caras falam aqui. E você vai entender muitas coisas do que os políticos falam hoje aqui. Porque muitos são funcionalistas e nem sabem que são funcionalistas. O que é? Inclusive, isso aqui, o funcionalismo, vai interferir lá no direito penal. Se você já estuda em direito penal, por exemplo, teoria da imputação objetiva, né? O direito penal do inimigo, né? De Jacobs, né? A teoria da imputação objetiva de Roxin, né? Então, você vai... e tem tudo a ver com isso aqui. Bom, o que é a sociologia funcionalista? Gente, para a sociologia funcionalista, basicamente, né, de forma bem objetiva, a sociedade, presta atenção, a sociedade, ela é um grande corpo humano. Corpo humano. E você tem órgãos nesse corpo humano que exercem funções. Então, por exemplo, você tem cada ator na sociedade, cada pessoa, cada grupo tem uma função nesse corpo. Às vezes maior, mais importante, às vezes menos importante. Mas qualquer patologia, qualquer problema que existe nesse grupo pode afetar toda a sociedade, porque a sociedade ela não é algo separado. Eu não estou aqui como um professor e é algo separado de, sei lá, um engenheiro químico. Não, a sociedade é uma coisa só. E essas engrenagens elas vão se encaixando para que a sociedade se desenvolva a contento. Então, o crime nessa ideia aqui do funcionalismo, ela é parte da sociedade.
O crime é uma parte da sociedade. Nesse primeiro momento, o desvio, né, como eles entendiam, é como se fosse uma patologia, como se fosse uma gripe, um resfriado ou uma coisa mais grave, a depender do crime, que aquele corpo tem. E naturalmente o corpo reage àquela doença, positiva ou negativamente. Então, a sociedade é um superorganismo. E você tem professores, juízes, polícia, enfim, vários órgãos e vários elementos desse corpo humano, composto de molécula, de órgãos, de veias e tudo mais, né? Dizem que os motoboys são os lactobacilos vivos desse corpo humano. Brincadeira, gente. Mas enfim, então, entenderam ou não? Sim ou não? Beleza. Então, se você entende que a sociedade é um grande corpo, um superorganismo, você entende o finalismo, tá bom? Então, dentro dessa ideia, olha só que interessante. Você aí na sua casa, você exerce um papel. E todas as pessoas exercem papéis nesse grande corpo, né? Você tem funções, né? Esse papel na ideia de funções. Essa função está submetida a uma audiência social. As pessoas, ainda mais hoje, né, gente? A gente está falando de mídias sociais, ainda mais hoje, você tem uma audiência social. As pessoas estão analisando, a gente vive em sociedade, todo mundo junto, tudo dentro de um corpo só, todo mundo está analisando, todo mundo que faz, então existe uma audiência. A partir dessa audiência, as pessoas criam expectativas sobre você. Expectativas. Então existem expectativas, positivas ou negativas. Então você vive naquele corpo, você é o filho da Dona Maria, filho do Dono José, oh meu Deus do céu, filho do seu José, desculpa, filho do seu José, e aí você tem a expectativa, olha, esse moleque é estudioso, esse moleque vai fazer isso, esse moleque só faz merda, esse moleque é um safado. Então você tem expectativas, né? Que mais pra frente, lá na teoria do labeling approach, né, ou do etiquetamento, isso vai se chamar rotulação. Você tem uma rotulação, mas nesse momento se chama expectativa. Bom, essas expectativas, dependendo do que você faça, se for algo negativo, se você fere essas expectativas, ou seja, se você quebra aquela ordem das coisas, você tem uma reação social ou reações sociais. Ou seja, as pessoas vão ficar indignadas com aquela sua conduta, né? Ou não, mas a partir daí você pode ter um controle social. Lembra? Então você tem um controle social. Esse controle social, meus amigos, ele vai ser um controle social, olha só que interessante, ele vai ser um controle social formal, que é do Estado, através das agências de controle, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, enfim, você vai ter um controle formal para que o desvio seja colocado no seu devido lugar. Então aqui você tem um formal, porque são as agências do Estado, não é isso? E você tem aquele controle informal. O que é um controle informal? O controle informal é aquele que é gerado pela sociedade em si. Qual sociedade? A família, que é um núcleo, né? Sei lá, os seus vizinhos, sua igreja, o seu grupo comunitário, não é isso? A sua escola e por aí vai. Então você tem uma reação desse controle. Então todo mundo se controla. Deixa eu tirar aqui para sumir aqui minha carinha. Então você tem esse controle social, vamos dizer assim. Faz sentido para você? Então é isso, você exerce um papel, tem uma audiência, existe uma expectativa. Se você quebra essa expectativa, há uma reação social e essa reação social pode gerar um controle social. E esse controle social, isso aqui então, deve prevenir a criminalidade. Olha que interessante. Até hoje, isso aqui é muito, muito, muito aceito. Então, aqui há um critério de prevenção da criminalidade. Prevenção da criminalidade. Olha que interessante, então. Então, eu sou filho do seu Fernando e da dona Elza. Estudei em escolas particulares e etc. E aí, existe um papel que eu exerço na sociedade. Existe uma audiência social.
As pessoas se vigiam, vamos dizer assim. Né? As pessoas sabem uma das vidas. Antigamente, no nível menor, no nível micro, né? Hoje no nível macro. Né? Então, ainda mais se você tem uma vida muito exposta nas redes sociais, eu particularmente tenho, né? Por ser professor. Às vezes eu estou num lugar distante, muito longe de casa, de férias, alguém para e me pergunta de coisas assim, aí e tal, como é que vai a Magna, sua esposa e tal, sua filha. Minha esposa uma vez estava no hospital, né? A Larinha estava um pouco doente, ela teve que levar ao hospital, levar ao médico, e alguém lá no hospital, né, que estava lá também aguardando atendimento, reconheceu a minha filha. Falou, ela é filha do professor Lúcio e tal. Então a gente hoje, num nível muito mais forte, vamos dizer assim, né? Mas isso gera uma reação social, se você quebrar essas expectativas, e você previne isso através do controle social, porque o controle social é justamente o fruto dessa reação. Interessante, né? É uma ideia, pelo menos interessante. Então, o que seria o desvio para essa teoria, para essa ideia funcionalista? O desvio é tudo o que se opõe, tudo o que se opõe a expectativas institucionalizadas. Entenderam a ideia da expectativa? Então, se você quebrou as expectativas institucionalizadas, ou seja, que alguma instituição estabeleceu. Uma instituição pode ser a família, uma instituição pode ser uma instituição formal ou informal. Mas se você quebrou uma expectativa, você é um desviante. Você é um desviante. Inclusive, o termo, quando você fala desviado, né, você deve ter, com certeza, o termo viado é muito comum para se referir a, principalmente, homens homossexuais. Por quê? Porque para essa sociedade tradicional, aquele cara seria um desviado. Então, ele seria um viado. Né? Então, você vê que é a questão da etimologia da palavra. Por quê? Porque ele é um homem, então ele tem um papel na sociedade, um papel de homem. Né? Tem uma audiência social, né? Aquelas pessoas que sabem que o papel dele é de ser um homem, que esperam, então tem expectativas de que ele, olha como ele é um homem bonito, né? Vai casar, vai ter filhos. E o rapaz, na verdade, é homossexual, por exemplo. E aí se descobre que ele se desvia, ele é um desviado, ele é um viado, né? No sentido mesmo etimológico da palavra. E aí gera uma reação social e um controle, né? Em relação àquilo. Esse controle, então, quer prevenir aquele desvio. E é claro que a sociedade vai determinar o que é desvio, o que não é desvio, a depender do tipo de sociedade que é. Por exemplo, hoje, nas sociedades mais modernas, isso não seria um desvio, né? Isso não seria um desvio. E algumas sociedades, dependendo do tipo de religião, de tipo de família, de igreja e etc., de formação cultural, aquilo continua sendo um desvio. Então, essa ideia é muito interessante porque ela explica muita coisa da nossa sociedade. Pegaram aí, gente? Legal? Bacana? Sim ou não? Então, é essa ideia que eu queria passar para vocês aqui. Se vocês entenderam isso aqui, vocês vão entender tudo agora com muita tranquilidade. Muito bem, quando a gente está falando então das escolas, quando a gente está falando então das escolas sociológicas, a gente tem que entender que existem dois grandes grupos que nós precisamos estudar das escolas sociológicas. Dois grandes grupos. O primeiro grupo, gente, é chamado de teorias, vou fazer assim um quadro aqui, de teorias do consenso. E a outra, teorias do conflito. As teorias do consenso entendem que a sociedade é um todo orgânico e que as partes devem funcionar dentro de um consenso, dentro de uma regularidade. Então, quando você quebra essa... Então, a ideia é o seguinte, a teoria do consenso. A sociedade é boa, a sociedade, ela quando está tudo engrenadozinho, quando está tudo legal, ela funciona bem.
né? E aí você tem alguns desvios, algumas patologias, algumas coisas que precisam ser consertadas. Essas teorias do consenso, elas têm menos influências marxistas, as teorias do conflito têm mais influência marxista. Mas a gente vai vendo isso com o tempo, tá? Dentro das teorias do consenso, nós vamos ver a Escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, Sutherland, né? A ideia da subcultura delinquente, subcultura delinquente. E nós vamos ver a teoria da anomia. São várias as teorias, essas as que caem em prova, tá bom? Dentro da teoria do conflito, nós vamos ver a teoria do labeling approach, ou simplesmente teoria do etiquetamento, teoria do labeling approach, e teoria crítica. A teoria crítica, você tem hoje vertentes da teoria crítica que vão se desdobrando, né? Então você tem hoje a criminologia cultural, a criminologia queer, criminologia feminista, nós vamos pontuar tudo isso aí. Pegaram, gente? Sim ou não? Faz sentido para vocês até agora? Tranquilo? Então é isso, teoria do consenso e teoria do conflito. Então, essa é a ideia. Então, todos esses caras aqui, de alguma forma, eles são funcionalistas. Com perspectivas diferentes, quando eu falo funcionalistas, você entende que o Estado, no caso, a sociedade, melhor dizendo, é um grande, um super organismo. Tá? Então você teria essas duas. Deixa eu falar uma coisa, só por memorizar isso aqui, você já vai acertar questões de prova. Se você lembrar, por exemplo, é muito comum assim, é correto afirmar que entre as teorias do conflito está a Escola de Chicago. Falso. Então eu vou dar uma dica, memorize as teorias do conflito, que são só duas, e você mata por exclusão. Então você não precisa ficar memorizando que é a anomia do consenso. Basta lembrar que a anomia não é do conflito. E você vai acertar itens só por saber isso. Tá? Então, apesar de ser muito simples, como diz a minha esposa, tudo que a gente não sabe é difícil, tudo que a gente sabe passa a ficar fácil. Então, agora que você sabe, parece fácil, mas é uma questão, não é incomum isso ser cobrado em provas, tá bom? Legal? Então, pessoal, para que a gente tenha um corte interessante aqui, eu vou paralisar a aula aqui nesse momento, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou paralisar a aula nesse momento aqui, daí a gente volta já falando da primeira teoria do consenso, a gente vai falar inicialmente sobre a Escola de Chicago. No próximo bloco, até lá.